Bem-vindo a mais uma live aqui no Insta. Você que está assistindo o replay dessa live, deixa um comentário para mim depois no final o que achou. O tema da live é como crescer 30% em 2020, nesse primeiro semestre. Tá? Vou te dar aqui todo o passo a passo que você precisa fazer para você crescer até o meio do ano, pelo menos 30%. Seja bem-vindo, Eduardo. Gisele entrou também. Bem-vindo vocês. E vamos lá, vamos começar a live. Eu sou o Ronald Perrini e eu só falo sobre aumento de faturamento e fechamento de mais contratos. Primeiro, deixa eu só definir o que é crescer, o que eu chamo de crescer. A gente pode pensar em um triângulo com 3 pontas e na primeira ponta a gente pode colocar ali cliente. Então, quando você aumenta o número de clientes que você atende, você cresce. A segunda ponta é faturamento. Quando você fatura mais, a sua empresa também cresce. E a terceira ponta é funcionários. Quando você aumenta a sua equipe, a sua empresa também cresce. Se você aumenta todas as pontas do triângulo, a sua empresa fica maior, né? Agora, se você aumenta só uma ponta, a sua empresa cresce também. Mas nesse vídeo eu vou me focar em só faturamento. Como que você aumenta o seu faturamento? Porque aumentar funcionário e manter o mesmo faturamento é possível? É possível. Sua empresa cresce? Realmente ela cresce de tamanho de estrutura, mas isso não é tão interessante. Agora, aumentar o faturamento, sim. Então, depois que você aumenta o faturamento, as coisas ficam mais fáceis. Então, é isso que eu vou falar nesse vídeo. Se você está com essa ambição de crescer nesse primeiro semestre, você tem que fazer o primeiro passo, que é uma análise. A análise é um estudo que você tem que fazer olhando a sua empresa e a sua estrutura atual para identificar aonde você precisa colocar mais foco e mais energia para você crescer. Normalmente, as empresas de TI, elas precisam ou de aumentar a prospecção ou de aumentar a conversão em vendas no fechamento. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é o seguinte: olha, aqui na minha estrutura comercial, o que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso melhorar a minha prospecção, ter mais visitas e mais reuniões com clientes, ou eu preciso aumentar o meu fechamento? Eu já consigo fazer várias reuniões, só que eu estou fechando pouco. Então, a primeira coisa que você faz é analisar e descobrir aonde que você tem que botar mais energia e aonde que vai te dar mais resultado. Se você analisou e identificou que o primeiro ponto é aumentar a prospecção, a primeira coisa que você vai fazer é, você vai olhar e vai entender como que você vem prospectando. Quais são as estratégias que você tem feito até agora para você prospectar os últimos clientes? Eles surgiram como? Provavelmente, se você está precisando aumentar a prospecção, você não tem uma prospecção ativa. E aí, você vai precisar definir como que você quer trabalhar a sua prospecção. Se o seu problema é uma prospecção ativa, você tem que pensar o seguinte: olha, com a estrutura que eu tenho hoje, as pessoas que trabalham comigo, com a minha empresa, com a minha equipe, hoje eu tenho capacidade de fazer o que na prospecção? A prospecção você pode dividir em 2 verticais. A primeira vertical é uma prospecção ativa, onde você ou a sua equipe investe tempo prospectando. E a segunda vertical é uma prospecção paga, onde você investe dinheiro e utiliza ferramentas e anúncios e estratégias de inbound marketing para você poder captar leads. Então, são 2 verticais e cada um está em um momento diferente. Tem empresa que prefere investir mais em colocar uma equipe para poder fazer prospecção ativa, e tem empresas que preferem fazer anúncios para poder utilizar dinheiro e colocar ferramentas para poder trazer mais pessoas. Não tem certo nem errado, você pode trabalhar com as duas. E eu vou começar então explicando como que você cria uma máquina de prospecção através de usar o tempo, usar pessoas. Primeiro, dentro da prospecção,
se a gente for olhar o departamento ou o funil de prospecção, as pessoas que trabalham, em grandes empresas tem profissionais específicos para cada determinada atividade. Então, se a gente fosse dividir, tá, milimetricamente o que cada pessoa faz, a gente teria uma pessoa para cada função. Obviamente, em empresas menores, a pessoa que está ali tomando conta da área comercial, ela acaba acumulando função. Normalmente é assim que funciona. Mas eu estou falando isso só para a gente poder dividir as responsabilidades. Mas muitas funções aqui podem sim ser acumuladas por uma pessoa só. Primeiro passo é chamado de inteligência comercial. Muitas empresas chamam de equipe de IC, inteligência comercial. A inteligência comercial, ela é responsável por montar listas de contatos. Então, normalmente, a pessoa que trabalha ali na inteligência comercial, ela fica o dia pesquisando na internet nomes de outras empresas, pesquisa contatos dentro de outras empresas e vai montando uma lista de pessoas que elas estão querendo prospectar. Essa lista é chamada de prospects. Certo? São listas só de contatos que você ainda tem intenção de fazer, mas você ainda não fez. A pessoa da inteligência comercial, ela vai montar essa lista. Essa lista pode ter telefone, pode ter e-mail, pode ter nome de empresa. Ela vai ter contatos para que a empresa faça a prospecção, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Monte a sua lista. Ah, mas como é que eu posso montar? Você pode montar de N formas. De repente você mora numa cidade mais do interior, aonde você passa indo da sua casa lá para o seu escritório e você vê várias empresas ali na sua cidade. A partir de agora, sempre que você está passando na rua e você está andando pela cidade, comece a reparar quais empresas que você vê ao longo do caminho. Na hora que você for almoçar, que você for tomar um café, veja pessoas com crachá, quais são as empresas que tem na sua região. E aí você começa a anotar nomes de empresa. Depois disso, você faz uma pesquisa no Google para você descobrir onde é que fica essa empresa, para você entender o que essa empresa faz e para você descobrir quem são as pessoas que trabalham nessa empresa ou quem é o responsável. Às vezes é uma empresa média, às vezes é uma empresa grande, uma empresa maior. E aí você faz essa pesquisa e pesquisa também no LinkedIn para você descobrir quem é o responsável pela TI. Então isso é só um trabalho de inteligência. Ah, Ronald, tem gente que compra a lista. Cara, tudo bem. Então, beleza. Compra essa lista, que é um trabalho de inteligência, e depois bate lá no LinkedIn para ver se essa pessoa tá lá, tá ainda trabalhando nessa empresa, se esse contato realmente existe. Então, o primeiro passo para você montar a sua máquina de prospecção é montar o IC, o seu time de IC, que é de inteligência comercial. Tem ferramentas na internet que dão, nomes de contatos, tem outras que você vai no LinkedIn, aperta lá um botão lá e consegue ver o e-mail da pessoa, enfim. Você consegue fazer isso de várias formas e você pode ir testando. Você começa através de pesquisas, montando uma lista de empresas que você quer descobrir e fazendo pesquisas na internet para poder descobrir quem são os contatos. Depois que você montou toda essa lista de contatos, que o time de IC montou isso, depois que ele fez isso, ele tem que passar para uma outra equipe, que é a equipe que vai efetivamente fazer contato. Em muitas empresas, tem equipes que são chamadas de SDR. E é isso que o SDR faz. Ele pega essa lista e ele faz contato com esses prospects. A partir do momento que ele faz contato, tem empresa que começa já a monitorar os contatos. Tem empresa que gosta, falou assim, olha, a partir do momento que o SDR fez o contato, eu quero que cadastre aqui na minha ferramenta, no meu CRM ou na ferramenta que eu tenho de controle, qual é o prospect que você está fazendo contato. E esse contato ele pode ser através de telefone, ele pode ser através de e-mail, ele pode ser de forma manual ou de forma automatizada. Forma automatizada, por exemplo, é através de ferramentas. Você pode botar numa ferramenta de disparos de e-mail e essa ferramenta ela envia e-mails cadenciados. O que é cadência? Cadência é tempo. Então você pode enviar um e-mail, de repente, em um dia,
aguardar 2 dias, se ele não responder, você envia um segundo e-mail e por aí vai, tá? Então, esse contato ou essa atividade que o SDR faz, isso pode ser feito de forma manual ou pode ser feita de forma de ferramentas. E existem várias ferramentas para isso. Tá bom? E você pode escolher qualquer ferramenta de autoresponder, de disparo de e-mail, tem ferramenta que manda SMS, tem ferramenta que liga para os clientes, sabe? Então, existem várias maneiras, mas eu estou explicando qual é a estratégia que tem por detrás. Depois que o SDR faz o contato, alguma coisa acontece. Ou o cliente ele recebe o contato, ou o cliente não recebe. E quando o cliente recebe, ele pode responder positivamente, querendo conhecer mais a empresa, querendo fazer uma reunião, ou pode não responder. Então você tem que também ter uma gestão em cima dos contatos que você fez e dos feedbacks dos clientes. Por isso que em várias empresas eles colocam uma equipe só de SDR que é responsável por ficar ali, ó, fazendo contato com os clientes, entrando em contato e agendando visita, tá? Esse é o trabalho deles, tá bom? E como eu falei aqui mais cedo, se você trabalha numa empresa menor, muitas vezes você tem que fazer o trabalho do IC e junto com o trabalho do SDR também, que é de fazer contato. Então, esse é o passo para você prospectar usando esforço, usando tempo, sem usar dinheiro. Agora, caso você queira melhorar a sua prospecção usando dinheiro, isso também é totalmente possível. Como que você faz? Através de anúncios. Você pode usar, por exemplo, estratégias de inbound marketing para você trazer pessoas ou clientes que têm problemas que a sua empresa soluciona para conhecer a sua empresa. Estratégia de inbound marketing é tudo que você faz para atrair pessoas de um perfil ou um público-alvo que você já pré-determinou. Então você imagina, eu sou desenvolvedor e eu atendo gerentes de TI que não têm equipes de desenvolvimento interno, mas tem demandas de desenvolvimento. Então eu vejo quais são os problemas que essa pessoa tem e eu começo a criar conteúdos de inbound para atrair pessoas que têm aquele tipo de problema. E eu anuncio isso. Eu posso anunciar isso nas redes sociais, eu posso anunciar isso no Facebook, no Instagram, eu posso anunciar no LinkedIn, eu posso começar a criar conteúdos como vídeo, dando dicas ou ensinando as pessoas e postar isso, por exemplo, no YouTube, tá bom? Então, o marketing de conteúdo ele faz o papel justamente de atrair o seu público-alvo. Mas não existe só isso. Você pode fazer também anúncios diretos. Por exemplo, pessoas que têm problemas ou gerentes de TI que já estão procurando times de desenvolvimento, o que eles fazem? Qual é o comportamento deles? Normalmente, quando eles já estão ali querendo procurar uma empresa para fechar, ou eles pedem indicação para amigos, para conhecidos, ou dentro da rede de network deles, ou eles procuram no Google. Então, se tu bota um anúncio no Google, focado ali para a pessoa que já está com problema e já está procurando, essa pessoa ela vai ver o seu anúncio e vai entrar em contato. Então, essa também é uma outra forma de prospectar. Você trouxe uma pessoa para que você possa iniciar uma conversa de vendas e uma reunião com essa pessoa. Então, existem a forma gratuita, né? Que no caso você paga com um esforço de tempo. Existe a forma paga que você faz através de ferramentas e você faz através de anúncios. No LinkedIn, por exemplo, funciona muito bem anúncios pagos em e-mail, que é quando você manda uma mensagem direto no inbox da outra pessoa. Você faz o filtro com o perfil de pessoa que você quer que o LinkedIn envie a mensagem e você constrói uma mensagem de um problema que essa pessoa possa ter. Por exemplo, um gerente de TI que não tem equipe de desenvolvimento. Esse gerente de TI, ele tem problemas diferentes do gerente de TI que tem equipes de desenvolvimento. Porque empresas que têm equipes de desenvolvimento, normalmente, muitas vezes ela bota um gerente de infra e outro gerente só de desenvolvimento e tem um gerente geral. E normalmente são empresas maiores, com faturamentos maiores, com número de funcionários maiores, entendeu? Então, na hora que você vai prospectar no LinkedIn, você consegue segmentar e você faz, sabe como? Estima. Chega assim e pensa, olha, deixa eu ver, poxa, eu atendo normalmente uma empresa de 50 funcionários.
50 funcionários não tem gerente de TI, mas tem uma pessoa que é do administrativo e é responsável por TI. Então, beleza, você pensa no perfil dessa pessoa e pensa, olha, que problemas que essa pessoa tem? Ah, ela tem problema com o fornecedor atual lá da TI, ela tem problema com máquina lenta, os colaboradores da empresa dizem que o fornecedor atual não está entregando direito, que demora muito para resolver os problemas. Ou seja, você pensa nisso, levanta os problemas que você acredita que tem, esse seu público, e constrói uma mensagem se mostrando que você pode resolver aquele problema e usa alguma rede social para você enviar essa mensagem para a pessoa, para você prospectar. Então, são duas formas de prospectar, tá? A forma paga e a forma gratuita, tá bom? Bom, tô vendo aqui que tem muita gente aqui entrando, mas enfim, vamos lá. Vamos seguir. O tema da live é como aumentar 30% de faturamento no primeiro semestre em 2020. Então, se você hoje não está prospectando, se os clientes chegam através de indicação ou eles chegam de forma orgânica, sem você ter construído uma máquina, uma estrutura para prospectar, para você aumentar o seu faturamento, você vai precisar olhar para isso. Você vai precisar pegar essas estratégias que eu passei aqui e construir uma intenção, um processo de prospecção. Para quê? Para que você aumente a quantidade de clientes que queiram fazer reunião com você, para que você aumente também o seu fechamento. Então é um funil. O funil de vendas é um funil. Você tem que ter mais gente aqui na entrada do funil, no topo do funil. Então, se não está chegando, você tem que acertar a sua prospecção. É assim. Ah, Ronald, beleza. E essas são as duas únicas formas de prospectar? Não. Existem outras formas também, mas essas são formas onde você tem um controle, onde você pode já implementar rapidamente, já nas próximas 2, 3 semanas. Mas existem outras formas, deixa eu só explicar quais são. Tem várias empresas de TI que recebem muito lead. Essas empresas, normalmente, elas têm parcerias com o fabricante. Elas têm representações de algum fabricante de alguma solução de TI e o fabricante passa indicação para ela. Então, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro e vamos dizer que eu represente uma empresa qualquer. Eu represento aqui no Rio de Janeiro, mas sou eu de representante e tem mais umas 4 ou 5. Então, quando alguma empresa do Rio de Janeiro entrar lá no site do fabricante, colocar lá o nome dele, colocar um e-mail lá da empresa e baixar um trial, por exemplo, isso vai direto para o sistema do fabricante. Ele vê quem é as empresas que são parceiras naquela cidade ou naquela região e ela encaminha essa oportunidade para o parceiro. Então tem empresas, cara, que não prospectam muito, que só recebem leads de fabricante, tá? Isso é uma outra forma. Mas como o tema da live é como você aumentar 30% de faturamento ainda em 2020, no primeiro semestre, então isso você não vai conseguir fazer rápido. Então eu aconselho que você sim faça parceria, escolha um fabricante, comece a trabalhar com esse fabricante. Depois eu vou fazer um vídeo só para falar só sobre como trabalhar com o fabricante e como fazer melhorar, deixar mais forte essa relação de confiança para que ele sempre te passe lead, tá? Porque não é assim, não é você fez já uma parceria e ele já começa te passando os leads, mas não é assim mesmo. E é por isso que eu digo, para você conseguir aumentar 30% ainda esse ano, essa estratégia você não vai conseguir, certo? Então, por isso que eu estou focando aqui no que você tem controle. E você, como gestor da sua área comercial e responsável pelo seu resultado em faturamento, você tem controle em escolher se você vai querer investir, que a sua empresa ela use tempo para prospectar, ou o seu tempo, ou o tempo de algum funcionário seu, ou use dinheiro para fazer anúncios e para prospectar. Ou, caso você queira, você pode fazer os dois também. Então, esse é o primeiro ponto. Lembrando, para aumentar o faturamento, você tem que fazer uma análise e descobrir aonde que está o seu ponto fraco. E eu falei agora se o seu ponto fraco fosse prospecção. Agora, deixa eu só ver aqui se eu tenho mais algum ponto aqui para falar de prospecção. Ah, sim. E outra coisa, onde as pessoas mais erram? Eu anotei aqui. Botei uns tópicos para te mostrar. Tá vendo? E aí eu anotei aqui para falar também onde que as pessoas mais erram.
E as pessoas, cara, por incrível que pareça, elas assistem um conteúdo desse ou elas conversam com alguém que já está prospectando, recebe uma estratégia e fala, cara, é hoje, vou lá, vou prospectar. E aí ela tira um dia da semana e faz lá a prospecção. Ela monta lá a sua listinha de contatos, depois escolhe um outro horário, entra em contato lá com os clientes e simplesmente para. Não faz isso, não dá sequência. Esse daí é o maior erro. E você pode simplesmente aprender, você pode ficar bom em alguma estratégia, mas, assim, na teoria, tudo funciona. Você pode entender tudo sobre uma estratégia de como abordar por telefone e como abordar por e-mail, ou como montar as dores do seu cliente e como criar scripts persuasivos. Você pode ser muito bom nisso, saber tudo. Mas se você fizer só uma vez e você parar, duas coisas acontecem. Primeiro, a tendência é que a gente esqueça de tudo aquilo que a gente sabe. E a segunda é que, cara, a maioria das vezes a gente não acerta de primeira, ainda mais na prospecção. Então isso é repetição, é você entrar em contato, fazer contato, fazer contato, fazer contato, e você vai refinando a maneira com que você aborda e faz contato com os seus clientes. Isso é um processo evolutivo, onde você aprende. E o maior erro das pessoas é justamente isso, fazer uma vez só e parar, entendeu? Então não tem como você ficar muito bom nisso sendo só uma pessoa de teoria. Ó, é a mesma coisa que... deixa eu contar uma história então. Por exemplo, eu tenho alunos, né? E às vezes eu falo com algum aluno e a gente faz uma sessão e eu passo as orientações para ele prospectar. Beleza, quando chega em outra sessão e eu falo, e aí, como é que foi? Ele fala, não, na verdade eu ainda não prospectei não, mas olha, eu montei isso aqui, esse script é isso aqui que eu estou pensando em falar por telefone, o template de e-mail é esse aqui, no LinkedIn eu vou mandar essa outra mensagem aqui. Ele começa a explicar lá tudo o que ele vai fazer, mas só que ele não fez. E isso é a mesma coisa de que, cara, imagina que eu queira fazer natação. E aí eu chego lá na piscina e eu falo, professor, tudo bem? Prazer, eu sou o Ronald, comecei aqui, acabei de fazer a matrícula e eu quero fazer natação. Mas olha, deixa eu só te falar, professor, eu já li bastante livro sobre nadar, tenho bastante conhecimento mesmo e deixa eu só ver, só quero que o senhor fale se eu estou nadando bem. Olha aqui, ó, vê aqui, vê se eu estou nadando bem, vê se o meu movimento está certinho, hein, professor? E eu faço isso sem cair na água. Imagina eu na beira da piscina falando, cara, não tem como a pessoa avaliar, entendeu? Então o maior erro da prospecção é isso, cara, é não entrar na água. E você pode prospectar, você pode entrar na água, sabe, nadar uma volta, depois sair, voltar para o professor e falar, professor, tô nadando bem, olha só, agora eu vou nadar o peixinho e ficar fazendo um movimento fora da piscina. Não tem como ele avaliar. Isso daí você aprende nadando, na prática, entendeu? Então, é isso que é o maior erro das pessoas. E por isso que eu tô falando, o JP riu aqui. E por que eu tô falando isso, pessoal? Porque isso é importantíssimo. Porque se você não sabe disso, o que você faz? Você começa a prospectar e desiste. Esse daí é o maior problema. E eu não quero que você desista. Eu quero que você entre na água, nade, depois você avalie e fala, cara, nadei bem? Não, deixa agora eu voltar avaliando. E pronto, e é assim que se tem resultado, tá bom? É isso. Então foi esse ponto aqui que eu precisava trazer, tá? Falei da prospecção gratuita e paga, certo? Você pode fazer as duas, expliquei aqui do time de IC e dos SDRs, falei de parceiro e fabricante. Agora, se você quer aumentar o seu faturamento em 30% ainda esse ano, mas você tá ok, você até consegue cliente, às vezes você consegue uma visita por dia, às vezes você consegue 3 visitas por semana, sabe? E você já tem um número legal de visitas e não importa como que você tem, ou é de indicação, ou porque a sua empresa é conhecida, ou porque chega no Google, ou porque o parceiro te dá o lead, bom, não importa. Mas você está com pouco fechamento. Se esse é o seu caso, para você aumentar o fechamento, você precisa de processo de vendas.
você precisa conhecer como que se conduz uma reunião cara a cara com o cliente. E não sempre cara a cara, às vezes você faz reunião por videoconferência, mas é como que se conduz uma reunião com o cliente. As pessoas acham que reunião é chegar lá no cliente e falar assim, oi cliente, tudo bem? Então, eu vi que você está com intenção de segurança da informação, está saindo a LGPD e você me chamou aqui, então o que você quer? Quais são os projetos que você tem? As pessoas acham que é isso, certo? Então, o problema disso é que quando você faz a reunião com o cliente, a reunião ela não tem um norte, sabe? É como se você estivesse no meio do oceano, sem ver nenhuma costa, sem saber onde você está e sem bússola. Então, para qualquer lugar que você vai, cara, você pode chegar em qualquer lugar. Esse daí é o problema, porque se você não tem um norte e se você senta na frente do cliente para conversar e ver o que o cliente vai te demandar, você não está liderando a conversa, tá? E não liderar a conversa sai muito caro, porque você gasta o seu tempo, às vezes você gasta dinheiro se deslocando lá para o cliente, com transporte, com táxi, às vezes você vai de carro próprio com o seu estacionamento, às vezes você visita o cliente, escreve a proposta, não fecha, às vezes você faz isso com vários clientes, quanto que vale a sua hora? Quanto é que está saindo? E aí eu não estou falando só do deslocamento e do estacionamento que você paga lá não, sabe? Eu estou falando do seu esforço de trabalho também. E a frustração de você achar que vai fechar, manda a proposta e não fecha. Quanto isso custa? Quanto custa isso para você? Se você fosse colocar em termos de dinheiro. E o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que isso sai caro. Você sentar na frente do cliente e conversar e ver o que acontece, ou ver para onde que a conversa vai, ou perguntar, cliente, quais são seus projetos, ou tem algum projeto para mim, ou o que você vai fazer, e aí, como é que você vai avaliar, como que você está fazendo, isso custa caro. É isso só que eu quero trazer aqui para você. Então, entendeu que isso custa caro, eu quero falar como que você melhora o fechamento. Você melhora o fechamento seguindo o processo. E aí, cara, processo é processo mesmo. Quando eu falo processo é o seguinte, é passo 1, passo 2, 3, 4, 5. O 5 não deu certo? Refaz o 5 e só faz o 6 depois que o 5 tiver ok, sabe? É processo. E vendas é totalmente processo. Você consegue de forma intencional demonstrar valor para uma pessoa e explicar a sua solução de uma forma mais simples, clara e direta. Isso daí é construído. Se eu viro para a pessoa, se eu estou conversando com você e eu falo assim, olha, essa camisa daqui, ela é branca. Não, vou repetir. Vamos lá, se eu estou conversando com você, eu falo, olha, essa camisa daqui é azul marinho e você entende que a camisa é branca, o errado sou eu ou é você? O errado sou eu. Eu sou o emissor da comunicação. Eu que tenho que passar uma mensagem clara para que você entenda. Certo? A comunicação ela parte de mim. O receptor ele não tem culpa. Ele não tem culpa de se entendeu certo ou se entendeu errado. Ele entendeu da forma que ele entendeu, que foi melhor para ele. Tanto isso é verdade que quando a gente pega o telefone e liga para uma criança, a gente fala diferente com uma criança. Porque quando a criança atende, a gente adapta a nossa maneira de falar, a nossa comunicação, para passar mensagem para aquela criança. Quando eu pego o telefone e vou falar, por exemplo, com uma senhora, com a minha avó de 80 anos, e eu vou explicar lá como é que eu mexo no meu celular, eu mudo a minha comunicação para explicar para ela sobre tecnologia. Então, o emissor da comunicação, ele é responsável por transmitir a comunicação, tá bom? E aí, em vendas, muitas vezes a gente está lá na frente do cliente e o cliente é leigo. E a gente está explicando lá tecnicamente a nossa solução, está falando, explicando o que faz, e o cliente fala, olha, mas ainda não entendi. E a gente vai e repete, e repete, e repete. A gente tem dificuldade de transmitir o que a gente faz, os benefícios da nossa solução para um cliente que seja leigo, por exemplo.
Isso daí é um sintoma claro de uma pessoa que não tem conhecimento nem preparo em vendas. Entendeu? É forte isso que eu tô falando. E muita gente passa por isso. E eu sei que é assim. E isso é falta de preparo, é falta de técnica. Tudo na vida você pode fazer, sabe, do jeito intuitivo. O que é o jeito intuitivo? É você chegar lá e ver, faz e ver o que acontece. Ou você pode seguir uma ciência, seguir um processo, seguir a maneira correta, ou a maneira que dá mais resultado, tá bom? Então, esse daí é um sintoma de quem não tem processo, às vezes, sentar com um perfil de cliente e tem muita dificuldade para explicar. E aí, a mesma solução, ele senta com outro cliente e esse outro cliente ele já tem mais conhecimento técnico, às vezes ele é um bom técnico também, ele já vê valor e aí explica muito fácil, sabe? Então, se a sua solução você já vendeu para algum cliente e para um tipo de cliente você tem facilidade para explicar e para outro tipo você tem dificuldade, isso é um sintoma de falta de técnica, tá? Então, em processos de vendas, você consegue mostrar valor de forma intencional, entendeu? Do tipo, você abre uma conversa conduzindo com perguntas. A gente sabe que quem faz perguntas é quem lidera a conversa. Porque a pessoa que está fazendo perguntas, ela que está determinando para que lado essa conversa vai. Então, quando você aprende a abordar um cliente e o fechamento, ele não começa na hora que você está enviando a proposta. Ele começa na primeira abordagem. Então, quando você aprende a abordar fazendo perguntas e lendo a mente do cliente, levantando as dores, as necessidades, as implicações da necessidade, você começa a ter informação para construir argumentos melhores. Para na hora que você for apresentar, você apresentar aquilo que é importante para o seu cliente, o que importa para ele. É assim que se melhora o fechamento. É através de técnica, através de conduzir uma conversa fazendo perguntas, lendo a mente do cliente, para depois mostrar para o cliente o que ele vê valor, tá bom? Ó, o JP botou assim: o cliente não quer saber da parte técnica, ele quer saber qual é a dor que a solução resolve. Exatamente, cara. Exatamente, ô JP. E olha só, é tão verdade isso que às vezes a solução técnica resolve 3 dores diferentes. Só que se eu sou cliente e eu só tenho uma dor, não adianta o vendedor falar da primeira dor e da segunda, porque isso não vai ter impacto nenhum para mim. Eu não tenho aquela dor, eu não sofro isso. Entendeu? Esse é o problema, eu só tenho aquela terceira dor. Então é muito mais eficiente o vendedor bater só naquela terceira dor, falar só daquilo, do que ele atirar para falar: não, minha solução é excelente, resolve a dor 1, a dor 2 e a 3. E o cliente só tem a terceira. Ele está se lixando para 1 e para 2. É muito mais eficiente, cara, quando você pega uma arma e você quer furar um carro blindado, é mais eficiente quando você atira só em um lugar. Se você conseguir atirar sempre no mesmo lugar, a blindagem fura. Por quê? Você está indo direto na dor do cliente. Por isso que quem tem carro blindado tem que fazer curso, né, para aprender a pilotar. E a primeira coisa que ensina no curso é: cara, se algum bandido for te assaltar, você fica em zigue-zague com o carro. Para quê? Para justamente evitar de acertar o mesmo ponto, porque enfraquece aquele ponto. E na hora de você reforçar que a sua solução resolve a dor do cliente, cara, vai no ponto da dor dele. Ó, vou te dar um outro exemplo. Imagina que eu vou no médico e o médico chega para mim e fala: Ronald, a partir de amanhã você tem que fazer dieta. Eu falo: poxa, doutor, mas eu até quero emagrecer, mas não quero emagrecer agora e tal. Ele fala: não, é o seguinte, ó, você tá com um problema de coração e você tem que fazer dieta urgentemente. Vamos dizer, isso não é verdade não, tá? Mas vamos dizer que ele diga isso. A dieta, a solução é fazer a dieta. A dieta, ela serve para uma porção de coisa. Ela não serve para melhorar o estômago, para acabar, para diminuir a azia, má digestão. Ela serve para isso. Ela serve para melhorar o intestino? Serve também. Uma dieta melhora o intestino. A pessoa vai ter um intestino melhor. A dieta, uma pessoa que faz dieta, melhora a pele?
melhora. Porque quem come muita gordura, sabe, muita fritura, acaba ficando com a pele mais oleosa e muitas vezes tem espinha. Melhora cabelo, já ouvi falar, tá? A dieta emagrece? Emagrece. Se a pessoa faz a dieta certinho, cara, ela pode ficar com a barriga de tanquinho. Ela fica mais bonita, ela fica mais magra. E a dieta, ela melhora também quem está com problema de coração, também melhora. Mas não adianta chegar lá, o médico, e virar e falar assim, olha, Ronald, é o seguinte, vou te passar uma dieta aqui, você está com problema de coração, mas deixa eu só te falar, cara, a dieta é muito boa para a pele, você vai ficar com a pele ótima, sabe? Você vai ficar parecendo um pêssego, entendeu? Cara, não adianta, eu estou me lixando para isso. Eu vou acabar fazendo por conta do problema que eu preciso resolver. Ah, mas você vai melhorar também o estômago. Eu falo, cara, eu não tenho problema de estômago, não sinto azia. Nem lembro a última vez que eu senti, entendeu? Ou seja, a dieta, ela tem vários benefícios. Mas nesse caso, para mim, só tem uma dor que ela está resolvendo. A gente que trabalha com TI, a nossa solução tem vários benefícios. Mas a gente tem que identificar qual é a dor do cliente. E não adianta bater em todos os benefícios. Se o cliente não está nem aí, se ele não liga para isso, não adianta de nada. É isso, esse que é o ponto-chave para você melhorar o seu fechamento. E eu vejo que o maior erro em fechamento é justamente isso. Primeiro, não conduzir com perguntas, não fazer identificação quais são as dores, não instigar com que o cliente fale bastante sobre as necessidades, as implicações da necessidade e na hora de apresentar, não demonstrar o benefício da solução e como aquele benefício resolve a dor que o cliente julga importante e fala de dores gerais. E aí, quando você não faz isso, fica muito mais difícil vender, porque você entra já na hora da proposta e quando você envia a proposta para o cliente, a sua proposta ela está fraca. Ela está batendo em vários pontos que não são pontos de dor para o cliente. Ó, acho que é S. Martins, ele botou ótimo comparativo. Obrigado, Martins. Então a sua proposta está fraca. E aí fica muito mais difícil negociar. Falar, Ronald, não, mas o cliente está me impressionando para baixar o preço. Porque, claro, o cara não viu o valor. Você está propondo a execução e não o resultado. Você está propondo a tarefa. E aí você tem que propor o problema resolvido. Porque aí o seu cliente começa a enxergar valor. E é assim que se vende valor e não preço. É assim que você se diferencia. Tá bom? Então, basicamente é assim que melhora o fechamento. Recapitulando, a live, o objetivo da live era para mostrar como aumentar 30% de faturamento em 2020 nesse primeiro semestre. É isso que você precisa fazer para poder melhorar o fechamento e a maior vantagem de você melhorar o fechamento é que você vai poder praticar preços melhores, porque se você conseguir não deixar tão tangível a execução do seu serviço e prometer mais a entrega, o seu cliente fica mais difícil de comparar. Por exemplo, vamos dizer um projeto de Wi-Fi. E aí você bota lá para o cliente, olha, eu vou instalar um switch e um roteador, certo? São 5 roteadores que eu vou instalar aí na sua empresa. Você bota isso lá, tá bom? Instalação do roteador 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza. Isso daí é tarefa. É fácil o cliente comparar. Ele pega, vê o modelo do roteador e fala, olha, quanto você cobra para fazer essas instalações? É fácil. Agora, você prometer que você vai deixar todos os roteadores funcionando, a rede funcionando, sei lá, em 5G, que qualquer colaborador, qualquer funcionário pode pegar e transitar pelo escritório, por todos os andares, sem precisar ficar trocando a rede. E que se um cair, um roteador cair, um switch cair, automaticamente o outro já pega o sinal e pronto, nunca vai ficar com o Wi-Fi fora. Isso é prometer resultado, entendeu? A vantagem de você prometer resultado é que você se torna mais difícil de ser comparável, porque você está prometendo o resultado final e é isso que o cliente compra e é isso que ele quer na hora que ele está fazendo a cotação, tá bom? Então, e essa é a primeira vantagem de você melhorar o fechamento. Você passa a ter esse tipo de promessa e esse tipo de linguajar. A segunda vantagem é que quando você está bom no fechamento, você começa a vender mais para os seus clientes existentes. Isso daí é uma excelente forma de começar.
Ronald, eu tô com problema tanto na prospecção quanto no fechamento. Se esse é seu cenário atual, você não está nem bom na prospecção, nem bom no fechamento, eu aconselho que comece pelo fechamento. Porque se você já trabalha, já tem empresa, você já tem cliente. Esses clientes podem ter vindo de indicação, podem ter vindo, às vezes você trabalhou numa grande empresa, esse cliente já te conhecia, gostava de você, você abriu a empresa, passou a atender ele, não importa. Você já tem a carteira de cliente e você já tem empresa e você já vendeu o serviço de TI, eu aconselho começar a melhorar o fechamento. Por quê? Porque rapidamente você vende mais para os seus clientes existentes. Por exemplo, se eu sou desenvolvedor e estou fazendo um sistema, um aplicativo, para um cliente meu, nada impede de eu vender também uma consultoria de otimização de banco de dados, se eu tiver expertise em banco de dados, ou vender integração de sistema, ou vender relatórios, ou vender BI, ou vender qualquer outra solução. De infra ainda é mais fácil. Se eu faço toda a segurança do cliente, firewall, eu faço a parte de backup, se eu cuido da segurança do cliente, nada impede de eu passar a vender nuvem. Posso vender cloud também, posso vender outras soluções. E você quer fazer isso porque isso daí é o que vai te dar mais resultado em menos tempo. Ó, se eu tenho uma carteira com 10 clientes que já me conhecem, já estou atendendo, sabe, os clientes gostam de mim, é muito mais fácil eu voltar lá e marcar uma reunião para apresentar uma nova tecnologia. Se eu já estou bom em fechamento, é muito mais fácil eu vender, porque o cliente já confia em mim. Então eu posso levar lá e já posso fechar para meus clientes atuais, tá? E isso daí, ó, foi o caso até de um aluno meu, do Ricardo. O Ricardo, ele, quando começou a fazer o treinamento, primeira coisa que a gente conversou, ele me contou mais sobre a situação dele, a experiência dele. Eu falei, ó, Ricardo, foca nisso aqui, que foi justamente focar em aumentar o fechamento. E aí, cara, ele vendeu mais, ele teve um resultado bem rápido mesmo, acho que foi na terceira semana, já tinha faturado já 2 vezes, já tinha faturado mais de 3 mil reais, enfim, e ele vendeu só para os clientes da base dele. Então, e foi isso, e ele ainda estava aprendendo, ele só aprendendo a melhorar o fechamento, mas ele só usou técnica, porque os nossos clientes que a gente atende, eles já são mais receptivos. É muito mais fácil você vender para um cliente que já é seu do que você pegar um cliente desconhecido. Então, quando você aplica um método, uma técnica, é aí que você tem resultado mais rápido. E aí, se me perguntasse o que vale mais, melhorar a prospecção ou melhorar o fechamento, na minha opinião, em termos de dinheiro no bolso e retorno, com certeza o fechamento. Com certeza. E aí, isso vai até te dar mais liberdade para prospectar. Porque imagina, se você está ruim nos dois, e aí você começa a falar, não, vou começar na prospecção. E aí você começa a gerar um caminhão de visita, um caminhão de oportunidade, e você visita e não sabe conduzir, acaba não fechando. Muita gente acha até que vai se queimar com esses clientes, né? E pode acontecer mesmo, o cliente não gostar e você não fechar, então você perde a oportunidade. Agora, se você está baixo na prospecção, está baixo no fechamento, melhora o fechamento, cara, pode vir 2 ou 3 oportunidades que a sua chance de fechar é muito maior, você vai fechar, entendeu? E aí, depois que você tiver bom no fechamento, você pode aumentar a sua prospecção e seu faturamento pode triplicar, quadriplicar, ele vai dar um enorme salto. Cara, é um impulso de vendas. Então, e na minha opinião, eu acho que vale mais começar pelo fechamento. Agora, se você já tem um fechamento bom e não está com a prospecção boa, que foi o início da live, foca nas estratégias de prospecção. Se você está com a prospecção boa e não está com o fechamento bom, foca no fechamento, tá bom? É isso, gente. E deixa eu só finalizar aqui com uma história de uma pessoa que ele tem uma prospecção muito alta. Ele tem uma empresa aqui no Rio de Janeiro e ele recebe lead de fabricante. E o fabricante gosta muito dele e toda hora entra em contato com ele para falar, olha, cliente tal agora chegou aqui pra gente, vou te passar o contato, liga lá pro cliente. E como ele recebe bastante lead, ele sempre está ocupado. É uma pessoa que eu conheço bem, é um amigo meu,
Sempre convido ele para vir no escritório, mas ultimamente eu não tenho mais conseguido falar com ele porque ele está muito ocupado. Ele é um exemplo de quem está muito bom na prospecção, mas precisa melhorar o fechamento. Ele fala mesmo que ele precisa. Ele tem outros vendedores que trabalham junto com ele, ele é o chefe ali da equipe comercial, responsável por todas as vendas, mas como ele recebe muito lead, ele acaba fechando também. Mas ele está sempre ocupado e esse é o sintoma de quem recebe muito lead e de repente o fechamento não está tão aprimorado, tão bom assim. Por quê? Porque a pessoa ela precisa atender todo mundo, precisa correr e estatisticamente sempre vai ter alguém que compra, certo? É igual o cara que chega no barzinho, chama o garçom e fala assim, garçom, vê um papel e uma caneta, vê um guardanapo. E aí escreve no guardanapo assim, bota o número do telefone dele e fala assim, me liga. E aí ele começa a distribuir. Manda para aquela mesa ali, para aquela mulher ali, manda para aquela ali, manda lá, certo? Estatisticamente é possível, né? De alguém chegar e ligar para ele ou mandar um WhatsApp e falar, recebi aqui, quem é você? Entendeu? Mas será que essa é a melhor estratégia? Sabe, será que esse cara é um expert no fechamento? Não é, entendeu? Mas estatisticamente ele sempre alguém converte, tá bom? E em vendas de TI é a mesma coisa. Então, pessoas que têm entrada de leads muito grande, normalmente elas acabam deixando para lá o fechamento, porque sempre na estatística vai acabar fechando um ou dois, tá bom? Agora, se essa é a sua situação, você conhece alguém que esteja nessa situação, que eu aconselho fortemente a fazer um treinamento de fechamento, porque aí, cara, a sua empresa ela pode multiplicar até por 8x, porque para fechamento é o que eu expliquei aqui no início da live aqui, que é método, tá bom? Bom, é isso, gente. Queria agradecer a presença de cada um de vocês. Depois deixa um comentário me contando o que você achou dessa live, se te agregou, se ficou alguma dúvida, se você quer que eu volte aqui também para falar de algum tema específico, tá bom? Eu tô postando vídeo todos os dias nas minhas redes sociais, é só você procurar por Ronald Perrini na sua rede social favorita. Se você gosta mais do Instagram, procura Ronald Perrini no Instagram, no YouTube, no Facebook, aonde você quiser. Sai vídeo todos os dias, tá bom? E é isso, eu só falo conteúdo de vendas para profissional de TI e meu conteúdo é voltado para como fechar mais contratos e como aumentar clientes. E o tema de hoje foi como crescer pelo menos 30% em 2020 nesse primeiro semestre. Eu espero muito que você pegue essas dicas, que você aplique e bora crescer. É isso aí, gente. Muito obrigado. Boas vendas. Tchau, tchau.